Olá, bem-vindos ao podcast Conversa que Cuida. Eu sou Ricardina Rangeiro, médica ginecologista e obstetra, com uma subespecialidade em ginecologia oncológica. Olá, eu sou a Dersa Xangul, ginecologista obstetra, com subespecialização em ginecologia oncológica. Nós somos o Centro Oncológico. Doutora Ricardina, o que é o Centro Oncológico? O Centro Oncológico é uma clínica médica moçambicana que tem como objetivo principal atender os pacientes com uma suspeita ou com diagnóstico já confirmado de cancro. Então, neste centro, nesta clínica, nós temos o pessoal altamente treinado que se vai dedicar ao atendimento do paciente como um todo, né? De forma humanizada. O enfoque principal é o paciente e toda a sua rede de apoio. Talvez referir também que é um centro novo, né, que se dedica ao cancro. Tem um pouco mais de 1 ano e meio e é neste centro que poderá se direcionar para obter algum atendimento especializado. E o porquê deste podcast e porquê estamos aqui a falar sobre cancro? De onde partiu a ideia? Achamos que é pertinente que as pessoas saibam que existe um lugar que pode oferecer uma atenção especializada na área de cancro. Daí que nas próximas sessões nós teremos cá um especialista para a área do cancro da mama, do cancro da próstata, assim como para o tratamento da quimioterapia. E é isso, vocês vão ver aqui diversas coisas diferentes, vão ouvir sobre diversos temas, vai ter espaço até para os pacientes falarem um pouco da sua experiência, porque nós estamos cá deste lado, nós somos médicas, nós prestamos cuidados, mas às vezes ficamos um pouco aquém, né? Um pouco distante e não sabemos o que o paciente sente quando ele recebe este diagnóstico. Aí o paciente há de vir conversar connosco, há de vir uma psicóloga para também explicar como é que pode ser o apoio, né, psicológico por parte da médica e por toda aquela rede de apoio que a família deve exercer no que é o tratamento desta paciente com cancro. Então, este podcast é para isto, é para informar, é para educar de uma certa forma, é para nós fazermos escolhas mais acertadas e termos saúde, claro. Claro. Então, com isso, nós prestamos um serviço que é denominado de cuidados paliativos, não é? Tratando-se de cancro, nós sabemos que, por vezes, ou infelizmente, as pessoas dirigem-se às unidades sanitárias quando já estão num estadio avançado do cancro. Daí que surge esse apoio multidisciplinar ou apoio também familiar para que essa paciente ou estes pacientes que tenham cancro ainda tenham qualidade de vida. É muito importante isto que a doutora Dersa esteve a falar. Os cuidados paliativos são extremamente importantes. A gente vai cuidar de sintomas como às vezes falta de ar, dificuldade em comer, dificuldade para fazer xixi e outras necessidades básicas. Então, essa equipe toda multidisciplinar que vai estar envolvida vai servir para melhorar aquilo que é a qualidade de vida do paciente, desde o diagnóstico até aquele estadio mais terminal. Então, toda esta equipe, o enfoque é este, é dar qualidade de vida. Ter cancro não significa perder a sua qualidade de vida. Nós podemos ter um cancro, estar em tratamento e termos aquilo que é a nossa qualidade de vida. Então, é para isto que serve essa equipe de cuidados multidisciplinares. Porque sempre que possível, a gente faz de tudo para que não se desenvolva o cancro, não é? A gente parte do rastreio das doenças cancerígenas. Quando já se tem o cancro, temos que garantir que se faça um diagnóstico precoce, porque diagnosticando precocemente o cancro, né, sabemos nós que lidamos com várias patologias do cancro ginecológico, que nos estadios iniciais do cancro ainda é possível alcançar a cura, né? Nós lidamos muito com o cancro do colo do útero e nós gostamos quando já tem e mais aparece no estadio inicial. Porque se aparece já no estadio avançado, é difícil manejar esses casos. Com certeza. Então, mais uma vez, o Conversa que Cuida vai fazer vocês prestarem atenção aos sinais e sintomas que o vosso corpo vai
emanar e vocês vão procurar assistência mais cedo e vão ter essa assistência que a doutora Dércia disse. Quanto mais cedo vocês chegarem, o diagnóstico é feito mais cedo, o tratamento é um pouco menos complexo do que um estadio mais avançado. Então, vamos aqui criar uma comunidade informada, muito bem informada, para ter um tratamento, uma qualidade de vida e um tratamento muito melhor. Muito melhor, claro. Eu, particularmente, estou muito ansiosa porque sei que virão aqui especialistas com muita experiência na área, né? Desde o diagnóstico, o tratamento, assim como a administração da quimioterapia, né? Nós temos especialistas que trabalham na área da oncologia que estarão aqui conosco. Realmente será extremamente interessante. Vocês não podem e não devem perder. Vai ser uma experiência assim que a gente considera. Para nós já está a ser uma experiência única. A gente espera que para vocês também seja e que todos aprendamos aqui juntos. Haverá alguma interação com o público? Eu acho que não vai haver interação direta, né? Mas eu acho que sempre pode-se deixar umas caixinhas de pergunta, naquilo que, por exemplo, pedir sugestões de temas que eles querem que a gente fale, que há muita dúvida. Então, a gente pode mudar um pouquinho aquilo que vai ser o nosso cronograma do mês. Dizemos, olha, pediram para falar de cancro da mama, então vamos puxar o cancro da mama, porque parece que tem muita gente que quer informação sobre esse tema. Eu acho que podemos partir por aí, eu acho que será interessante. Sim, porque nós temos tido pacientes que eles têm dúvidas que por vezes não precisa ir ter com o médico na unidade sanitária. Exato. Facilmente podemos esclarecer as dúvidas e dar alguma assistência a esse tipo de paciente. Acredito eu que neste fórum também seja possível fazer isso. Eu acho que sim, muito. E a tecnologia está aí para isso. Vocês vão estar em casa, vocês vão estar no serviço, vão estar lá longe. Eu gosto de dizer Guru, é porque é meu distrito de coração. E vocês vão poder ouvir e vão se informar. E depois podem até pôr as duvidinhas lá nas caixas de perguntas que a gente vai ter. Claro que este podcast não substitui uma consulta médica. É meramente informativo, mas vocês vão ter informações que vão vos ajudar a guiar para que médico vocês devem ir depois, a posterior. Tá, e vamos abrir um canal para que possam expor, assim, as vossas inquietas dúvidas, né? Sobre algo específico e a gente, à medida que tiver tempo, poderemos então responder. Com certeza. Nós estamos aqui para servir, para informar. E eu sei que todos nós sabemos que os 3 cancros mais frequentes no nosso país são o cancro do colo do útero, o cancro da mama e o cancro da próstata. Qual é a medida, como é que o centro oncológico pode ajudar no combate a esses 3 tipos de cancro? Na verdade, o que já é comprovado, né, cientificamente, mudanças de estilo de vida, o cigarro é cancerígeno, beber, não praticar atividade física, o início precoce da atividade sexual, para, por exemplo, o cancro do colo do útero, a mudança do estilo de vida pode alterar em algum sentido o início, né, destas doenças. Então, nós queremos promover hábitos de vida saudáveis aqui, estimular, ensinar, explicar, para que lá na frente, se possível, a gente diminua essa alta incidência de cancro. Naqueles pontos que a gente pode modificar, se a gente explicar, vocês façam escolhas mais acertadas, de modo que a história natural da doença se altere. Nós vamos ficar muito felizes como centro oncológico, como parte da equipe do centro oncológico. E referir que o paciente ele é um todo. Não se trata de um paciente que só tenha cancro. Exato. Por vezes o paciente chega até nós e temos que tratar as outras comorbidades também, Exato. Não é, doutora Ricardina? Exatamente. Que é o caso da diabetes, né? O paciente cancerígeno também pode ter diabetes, pode ter a hipertensão. E para falar que no centro oncológico é possível também encontrar esses profissionais de saúde que lidam com essas outras patologias que não são necessariamente cancerígenas. Exatamente. A doutora Dércia disse muito bem, o paciente é complexo, não tem só uma patologia, pode ter várias. Então,
temos desde clínicos gerais, cirurgiões, nutricionista, psicóloga, obstetra, que nós também somos, mas temos outras lá também. Então, a paciente com cancro pode estar grávida, pode fazer o seu segmento pré-natal lá, pode fazer uma ecografia, pode fazer o rastreio da próstata, por exemplo, os homens podem fazer lá. Então, temos uma equipe com diferentes especialidades que estão prontas para atendê-los. Então, venham, assistam, nós esperamos por vocês. Então, eu acho que não perderíamos essa oportunidade para falar daquelas doenças que nós as duas mais combatemos, né? Que são os cancros ginecológicos. E o cancro do colo do útero é o que mais afeta as mulheres e causa a morte das mulheres no nosso meio. Exato. E sendo um cancro prevenível, né? Todos sabem que o cancro do colo do útero é prevenível, e um cancro que é curável também. Exato. Né? Quais são as medidas de prevenção que o Centro Oncológico oferece, precisamente para o cancro do colo do útero? Então, a primeira maneira de prevenir o cancro do colo do útero é vacinar. Vacinar as nossas filhas, os nossos filhos também, meninas a partir dos 9 anos de idade, podem e devem ser vacinados pelo cancro do colo do útero. Aqueles de nós que não foram vacinados, ou que até que também foram vacinados, outra forma de prevenir é fazer um rastreio. Rastreio, o que significa rastreio? Rastreio é procurar doença em alguém que não tem sintomas. Então, significa o quê? Que eu não vou esperar ter sintomas para procurar a doutora Dércia. Eu sei que eu já tenho 25 anos, eu já iniciei minha vida sexual, eu tenho que fazer um rastreio do cancro do colo do útero. Por quê? Porque aquele vírus que causa o cancro do colo do útero, o papiloma vírus humano, a gente adquire quando a gente começa a ter relações sexuais. E, infelizmente, não dá para saber se eu tenho, se a Dércia tem, como é que é. Então, temos que fazer o rastreio. Esse vírus, ele gosta dali, do colo do útero. Então, ele começa a provocar alterações nesse colo do útero que feliz ou infelizmente, não causam sintomas. A mulher não tem dor porque tem uma lesãozinha no colo do útero. Então, para ela saber se esse vírus que ela pode ter ou não causou alguma lesão, ela tem que procurar a doutora Dércia para fazer um rastreio. Vai ser o Papa Nicolau, vai ser o teste da HPV e, dependendo do resultado, nós vamos tratar conforme o resultado que aparecer naquele exame de rastreio. Ok. Não tem doença, está tudo bem, o médico vai dizer de quanto em quanto tempo ela vai voltar. E se por acaso tiver lesão no colo do útero, o que nós fazemos a seguir, doutora Dércia? Nos pacientes que eles já desenvolveram lesão do colo do útero, e colo do útero é uma porção do útero que é possível observar através do exame especular. Né? As mulheres, acho que se foram ginecologistas, certamente que já passaram por esse exame. Exato. Então, à medida que o ginecologista, né, quem faz o exame, na verdade, é um ginecologista, vai colocar o espéculo e vai observar essas alterações no colo do útero, aí tem que se fazer a pergunta, aquela que nós sempre fazemos, que é, tem suspeita de cancro ou não? Não é? Tendo a suspeita de cancro, é preciso obter um tecido, né, do colo do útero, que é para ir observar aquelas células através do microscópio e definir se realmente é o cancro do colo do útero ou não. Exato. E não confirmar, não tendo a confirmação de tratar-se já de um cancro, né, de uma doença invasora, é possível tratar, não é? Exato. A grande diferença aqui do cancro, por que o cancro é uma doença complexa? É porque o cancro pode surgir no órgão, né? Pode ser uma lesão de 0,5 centímetros, mas por causa da capacidade que tem daquela célula se migrar e aparecer nos outros órgãos, por isso que fica difícil de manejar o cancro. Exatamente. Daí que nós voltamos a insistir que é importante fazer o diagnóstico precoce para se poder detectar essas lesões ainda localizadas no órgão. Aí é possível tratar somente aquele órgão. Exatamente. Tendo a confirmação, né? Desculpa eu voltar ainda ao nosso ponto anterior. Quer dizer que no Centro Oncológico nós podemos fazer o rastreio do cancro do colo do útero. A doutora esteve a falar
fazer o PAP teste, verificar se tem lesão ou não. Quais são os meios de rastreio do cancro que nós podemos obter no centro oncológico? Então, no centro oncológico, nós podemos fazer o exame de Papa Nicolau, que é colher aquelas células do colo do útero, e também podemos fazer o exame de Papa Nicolau com o teste da HPV, saber se aquela mulher é positiva para aquele vírus do cancro do colo do útero, que pode causar o cancro do colo do útero. Então, nós oferecemos esses 2 serviços e também, se esse Papa Nicolau, se esse HPV vem positivo, tem ainda outro exame que a mulher precisa fazer, que se chama colposcopia. É a gente ir com como se fosse com uma câmera que aumenta o colo do útero e a gente consegue ver melhor esse colo e ver se já tem lesão nesse colo que a gente precisa tratar, tá bem? E esse tratamento a gente pode fazer com a termoablação, que é ir lá destruir aquelas células com o calor, ou fazer um procedimento de excisão, ir e tirar essas células. Não precisa normalmente ir ao centro cirúrgico para fazer esses tratamentos. Então não é doloroso? Não. A gente faz ali mesmo na consulta médica, um exame extremamente simples e rápido. Normalmente a gente conversa com a paciente antes de fazer o exame, explica tudo para ela ficar tranquila. Mas nós estamos lá prontos para tratar e seguir todos os passos até o tratamento, se tiver alguma lesão no colo do útero. Tá certo. Então, o exame do HPV, ele tem uma particularidade, não é? Porque a gente vai, nesse exame, o que se pretende é que se identifique, né, o vírus que poderá causar o cancro do colo do útero. Então, no centro oncológico é possível identificar os vírus que potencialmente causam o cancro do colo do útero, assim como se naquela amostra colhida da paciente tem maior probabilidade de evoluir para cancro do colo do útero, que nós estamos a falar do teste de Cine Test. Sim. Plus. Então, só para ver que o que se pretende fazer, ou seja, a assistência que se pretende proporcionar aos pacientes é de mais extrema qualidade, competência, porque vai-se até a célula da doença, vai-se até as mínimas particularidades para se saber, ou seja, para evitar com que aquela mulher tenha o cancro do colo do útero. Exatamente. E eu acho que o podcast irá ajudar a população no geral, né? De que maneiras? A educar, a informar, porque estivemos aqui já desde o começo da conversa a explicar qual é o objetivo do podcast, quais são os serviços que o centro oferece, porque às vezes a gente recebe um diagnóstico ou recebe um exame que temos que fazer e a gente fica perdida porque não sabe onde vai, onde é oferecido, quem é o médico que presta. E nesse, entretanto, nós estamos a perder o timing para o tratamento, que talvez seja mais simples se a gente sabe onde a gente vai a tempo. Então, é garantir que vocês tenham a informação, vocês sabem onde esse serviço é prestado e vocês cheguem até lá para serem ajudadas e tratadas. Sim. Doutora Ricardina, eu acho que importa aqui dar a conhecer qual foi a motivação para criar o centro oncológico. Porque eu acho que é uma médica subespecializada. Se é subespecializada é porque entende mais de uma matéria concreta. Então, por que criar o centro oncológico? Quais são as lacunas que a doutora deverá ter visto no atendimento e que acha que o centro oncológico pode responder? Na verdade, o nosso país, como a doutora Dessa disse, tem uma alta prevalência, né? Os cancros o cancro do colo do útero é extremamente comum, é o mais comum em nós, mulheres moçambicanas. Então, no nosso dia a dia, a gente lida com diferentes tipos de mulheres e às vezes não conseguimos chegar a todas elas. Então, vimos que por não existir um centro
que atendesse especificamente à doença oncológica, a estas pacientes com cancro, nós achávamos que era necessário para elas não ficarem perdidas. Ir aqui, eu não sei fazer, ir ali, eu não sei fazer, e está a perder o tempo. Ter um diagnóstico de cancro, claro, eu não vou correr, não vou atropelar as outras pacientes, não sou mais importante que a outra porque eu tenho cancro, mas eu tenho que ter o diagnóstico, eu tenho que saber, entender qual é o tratamento, se este médico que vai me operar sabe operar, se essa médica que vai fazer quimioterapia, ela sabe que linha de quimioterapia ela vai fazer com este cancro, qual é a melhor, o que os últimos estudos dizem. Então, no centro oncológico, nós reunimos um grupo de pessoas que lidam, que estudam a respeito desses assuntos e estão altamente qualificadas. Então, aquela mulher que chegar até nós no centro oncológico vai ter o melhor tratamento possível nesta nossa realidade. Então, esse foi o pensamento quando a gente decidiu criar o centro oncológico. E eu aqui pergunto-me, será que a população no geral vai saber realmente o que fazer ou onde se dirigir? Isso por quê? Porque nem todos têm noção do que é oncologia, né? Exato. Nós médicos falamos de oncologia, ginecologista oncológico, cirurgião oncológico, oncologista clínico, mas eu sei que essas são noções que a população no geral não tem. Talvez valesse mesmo a pena explicar o que é que isso significa. Ou seja, qual é o significado do centro oncológico, literalmente? Então, doença oncológica é doença cancerígena. É uma célula que cresce, que perde a sua capacidade. Toda célula é como se fosse nasce, cresce, morre, né? A célula oncológica, ela cresce sem parar e, como a doutora Dércia disse anteriormente, ela tem a capacidade de se espalhar para os tecidos vizinhos. Ela pode começar no colo do útero, mas depois vir para o pulmão. Pode começar na mama, depois, por exemplo, ir também para o pulmão. Então, essa célula oncológica tem essa capacidade. Então, esse médico oncológico é alguém que treinou, que estudou como é que essa doença se desenvolve. Normalmente, quando está no colo do útero, depois vai para onde? Que tipo de cirurgia ela deve fazer? Que tipo de quimioterapia ela deve fazer? Quando eu faço a cirurgia, depois essa peça que eu tiro, eu mando para onde? Por que é importante alguém ver e me dizer se a doença toda saiu? Então, essa equipe, ser médico oncológico, é saber que não trabalha sozinho. Eu preciso da doutora Dércia trabalhar, eu preciso da minha enfermeira para trabalhar, eu preciso do patologista para trabalhar, porque ele vai ter que olhar, ela disse que vai pôr no microscópio, né, para ver realmente a doença, onde ela estava, até onde ela cresceu. Eu preciso do oncologista para fazer a quimioterapia. Então, são pessoas que estão constantemente em atualização, a estudar e, o mais importante, para definir o tratamento de uma paciente, eu, Ricardina, não pego a dona Maria e digo, vou fazer isto. Não, eu tenho que discutir com a doutora Dércia, tenho que discutir com o patologista, tenho que discutir com o oncologista. O paciente oncológico necessita de uma equipe para definir o seu tratamento. E este é o diferencial dos médicos oncologistas no geral. Eles discutem como equipe e decidem e depois vão fazer aquilo que é o melhor tratamento para que esta paciente tenha um prognóstico melhor. Isso para combater uma doença complexa como o cancro. Exato. Todos nós sabemos que o cancro tem que ser bem manejado. Né? Então, com as suas palavras, doutora Ricardo, eu diria então que o centro oncológico, na verdade, a sua principal assistência é no cancro, ou seja, centro do cancro. Exatamente. É isso, né? É centro do cancro. É garantir que estas pacientes tenham o melhor atendimento possível. Sim. Exato. Que bom. Então, partindo daí, repetindo, né? Segundo as suas palavras, no centro oncológico tem lá médicos subespecializados em tratar o cancro na mulher, né? Que é a ginecologia oncológica. Exato. Um cirurgião especializado em tratar os cancros que aparecem em diversos órgãos do nosso corpo. Exato. É isso. E um oncologista clínico, que na verdade é aquele que recebe o paciente de várias especialidades para poder dar um tratamento específico na veia, né? Exatamente. Que todo mundo chama de quimioterapia. E falando nisso, doutora Ricardina, todos têm uma certa reticência quando falamos que precisa de fazer a quimioterapia. Por que será?
Exatamente. Nós, as mulheres, pelo menos, quando eu não tinha lido sobre o assunto muito, eu achava, se algum dia na vida eu precisasse fazer quimioterapia, o meu cabelo vai cair, eu vou ficar fraquinha. Realmente, a quimioterapia, dependendo do medicamento que é usado, ela tem alguns efeitos que a gente chama colaterais, indesejados, mas que acontecem. Então, mas vamos pensar que aquele tratamento é para curar uma célula que está ali a crescer sem parar, é uma célula muito rápida, muito forte, então tem que ser também um tratamento um bocado forte. Mas nos próximos episódios, vou deixar como spoiler, nós vamos ter aqui conosco a doutora Genoveva, que é uma oncologista bastante experiente, ela lida muito com esses pacientes oncológicos, então ela vai explicar um pouquinho daquilo que é o tratamento dela, que é a parte, que é a função dela fazer. Eu não vou falar muito, mas ela vai estar aqui nos próximos episódios para falar. Ai, que bom. Nós conhecemos-nos há mais de 10 anos, né? E a maior parte desses anos tivemos informações sobre ginecologia oncológica, lidamos com doentes todos os dias com cancro. E eu particularmente sei, né, da sua carreira profissional, que é de muito esforço e de muitas conquistas também. Mas, se calhar, seja importante também dar a conhecer um pouco de si para quem vai passar lá a acompanhar no podcast A Conversa que Cuida. Tá bem. Então, eu fiz a minha faculdade de medicina no Brasil, em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fiquei lá durante 6 anos. Quando terminei, como boa moçambicana que sou, eu disse, eu vou voltar para minha casa, quero trabalhar para o meu país. E fui colocada na província da Zambésia, no distrito do Gurue, onde fiquei por cerca de 2 anos e mais uns 6 meses depois também no distrito de Nicoadala. Na província da Zambésia, acho que foi lá que eu me apaixonei pela ginecologia obstetrícia. Ver aquelas mulheres, fui colocada na maternidade, atender, ver a dificuldade que era ver elas chegarem na unidade sanitária, fazer o pré-natal. Então eu disse, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer ginecologia obstetrícia, que eu quero atender as mulheres que nem eu. E pronto, depois do tempo do distrito, voltei para Maputo e fiz a minha especialidade em ginecologia obstetrícia. No meio da especialidade, também na enfermaria de ginecologia 2, que é onde ficam internadas as pacientes com cancro, me apaixonei pelo cancro. Alguém tem que gostar, e eu gostei. E nesse, entretanto, tivemos visitas de vários médicos de outros países que nos fizeram ver que o cancro, que até nós como médicos, às vezes, no começo, por falta de informação, achamos que quando alguém que tem cancro é igual a fim de vida. E não é. Vimos que há muita coisa a ser feita por alguém com cancro, muita mesmo. E a paciente vive com qualidade de vida. E foi aí que nós abraçamos. Abraçamos o desafio. A doutora Dessa vai falar dela, de onde ela vem agora. Um pouquinho da história dela também. Como é difícil falar da gente. Vou falar. Por onde começo? Talvez falar que eu fiz a licenciatura na Rússia, não é? Também, como boa moçambicana que sou, voltei para cá, para a terra, onde está toda a minha família. E, infelizmente, não pude ficar muito tempo, né, aqui com a família. Fui trabalhar no distrito. A mim calhou-me a província de Nampula, fui trabalhar em Meconta. Em Meconta trabalhei durante 2 anos, mas porque eu queria especializar-me e eu gostava da ginecologia e obstetrícia. E eu pedi para ir continuar com os estudos no Hospital Central de Nampula, onde eu fiz a primeira parte da minha residência médica até 2014. 2014 vim a Maputo, terminei os estudos, graduei como ginecologista obstetra e nessas visitas que a doutora Ricardina aqui falou de formadores, na verdade nós fomos formados por médicos estrangeiros, médicos brasileiros e norte-americanos. Entrei na formação, onde aprendi muito. E eu posso falar do que eu mais gostei. É que
eles vinham para cá, né? Juntos fazíamos missões, né? Que nós chamávamos de missões de ginecologia oncológica. O que se fazia de mais valioso durante essas missões eram as cirurgias oncológicas, né? Nós víamos pacientes que, por vezes, podíamos não dar a indicação de fazer a cirurgia, mas quando recebíamos os médicos, operávamos e vimos que ele tem bons resultados. Exato. E depois dessa formação, depois de eu me tornar também uma ginecologista com subespecialização em ginecologia oncológica, fomos fazer as nossas missões em Nampula. Exato. Né? Acho que fomos a Nampula por mais de duas vezes. Acho que foram 2, sim. Sim, e lá fomos tratar pacientes que também têm cancro, que precisavam da cirurgia, mas por alguma dificuldade não podiam vir ter conosco cá. E isso é que me deixou mais gratificante. Vocês veem como é um ciclo, né? Nós fomos formados por médicos brasileiros e americanos que saíam dos seus países e vinham para cá atender e formar médicos moçambicanos. Por sua vez, quando nós fomos formados, nós saímos também para ir atender as nossas irmãs, nossas mães em Nampula. E depois os colegas começaram a ver que isto funcionava, que fazia diferença, e agora estamos já formados. Já formamos agora estamos a formar 4, vem aí mais 4 oncologistas ginecológicos moçambicanos. Então, com isso quer dizer que o bom trabalho, a energia boa, o resultado bom, relativamente bom mesmo, das pacientes, cativa e chama os outros colegas a fazerem a mesma subespecialidade. Então, quer dizer que nós estamos a formar uma equipe grande. Quando eu digo oncologistas ginecológicos, é aquilo que a gente vê ali, mas acredito que também tem patologistas que estão-se a formar, imagiologistas. É uma rede que a gente vê que, nossa, o grupo funciona, sim, isto funciona, faz diferença. Estamos a adquirir conhecimento. Ainda recentemente viajamos para 2 congressos, um na Tunísia e um em Cape Town, de assistência ao paciente com cancro. Então, são lá que a gente faz, neste tipo de atividades, faz muita troca de conhecimento, experiência, vê o que está-se a fazer no Ghana, o que está-se a fazer no Quênia, o que está-se a fazer nos Estados Unidos, e a gente tenta trazer aqui para nós, para melhorarmos aquilo que é assistência para vocês. Exato. Então, com toda essa experiência, com toda essa longa caminhada, do fundo, o que acha que qual é a sua contribuição para essa área de ginecologia? Ou qual é a diferença que poderá fazer para pacientes que têm um cancro ginecológico? Ou para que não tenham cancro ginecológico? Na verdade, quando a gente pensa, né, que somos 4 oncologistas ginecológicos no país, para uma população de, acho que somos 16 milhões de mulheres, né? Parece que estamos diluídos, mas não estamos. Isto é uma rede muito grande. Nós, médicos, estamos nos hospitais grandes. Quando nós dizemos que nós fomos formados, a equipe de enfermagem que está lá nas unidades sanitárias básicas também está a ser treinada, está a ser formada. Os estudantes de medicina que passam também estão a ser treinados. Então, na verdade, a gente pensa ou a gente espera que este trabalho todo comece lá na base até chegar aqui a nós, porque só assim é que vai existir diferença. Tem que começar na unidade de saúde mais básica, aquela enfermeira que está lá, está a educar a sua população. Quando chega aqui a nós também estamos a educar e estamos a tratar. Então, eu acho que formar a equipe nacional moçambicana, jovens, capacitar, vai mudar e já está a mudar. Parece pouco quando a gente pensa que são 4, que são 50 enfermeiras. Não, a gente tem que partir de algum sítio. Ninguém começou com 1000 e os resultados, e às vezes não são tão imediatos, mas estão a chegar. A gente está a ver aos poucos que as coisas estão a mudar. Então temos que acreditar. Às vezes a gente fica meio capenga, quer desistir, mas não, eu acredito que estamos a fazer alguma diferença. Alguma diferença, sim. E não só na área do cancro, sim, do colo do útero, nós sabemos que também fazem parte dos cancros ginecológicos, o cancro da vulva, sim, né? Que tem se diagnosticado cada vez mais no nosso meio. Exato. Né? Uhum. Temos também o cancro do endométrio. Exato. Os sarcomas do útero, né?
o cancro do ovário, né? Exato. E o problema que eu acho é que quando se tem, ou quando dá-se o diagnóstico de cancro a alguém, essa pessoa, eu acho que fica instantaneamente repleta de pensamentos negativos, não é? Doutora Carolina, da vez que nós fomos ao Brasil, né? Da primeira vez que fomos ao Brasil, acho que foi em 2016, né? E visitamos muitos centros que lidam com cancro, especializados para lidar com cancro. Nós observamos que é possível curar-se. Até dos estadios localmente avançados, né? Ok, estadios localmente avançados são estadios que já não estão na fase inicial, mas que também não são os considerados mais avançados. Nós vimos que era possível atingir a cura porque em oncologia nós falamos da cura num período de 5 anos, não é isso? Daí que vem outro ponto. A importância de seguimento do paciente com cancro. Exato. O paciente com cancro, ele deve ser seguido. Não é porque eu operei, não é porque eu terminei a quimioterapia, eu terminei a minha radioterapia, eu estou sem doença, vou ficar em casa, vou embora. Não. O paciente com cancro deve continuar em seguimento, deve passar com o seu médico oncologista. Se, por exemplo, é um cancro ginecológico, vai passar com o médico ginecologista. Nos timings, que o médico é de 2 em 2 meses, nos primeiros 2 anos, ou de 3 em 3 meses, nos primeiros 2 anos, depois passa um pouquinho mais, a cada 6 meses. Mas aquele doente só tem alta, teoricamente, se tiver 5 anos sem recidiva, sem aparecer a doença novamente. Aí eu dou alta. Antes disso, aquele paciente tem que ficar conosco em seguimento, para a gente vigiar qualquer sinal, sintoma que possa aparecer aí, de que a doença possa estar a voltar. E também só para ver que ele está bem, não há problema nenhum. Exato. E o que não significa que terá de ir ter com o médico todos os meses. Sim, não é isso. Não, né? Nem dá. Tem uns protocolos pré-estabelecidos, né? Que já foram aprovados. Já foram aprovados e são os protocolos que usamos, né? A nível, são também usados a nível internacional, em que já se sabe, se é cancro do colo do útero, nos primeiros 2 anos, tem que seguir de 3 a 4 anos, nos anos subsequentes, vai passando mais o tempo. Exato. Então, não porque teve cancro que vai ter que viver no hospital. Não, nada disso. Nada disso. Não, nem tem espaço. Mas é muito importante que vá, porque aquela queixa que pode ter, né? E pensar que é por causa do tratamento que fez, pode ter feito a quimioterapia, pode não ser já ter nada a ver com a quimioterapia, mas ser algum indício da doença voltar. Exatamente. Né? Então, para o cancro é muito importante saber do que está a acontecer no momento que estiver a começar, porque é nesse momento que ainda é possível fazer alguma coisa. Exatamente. Sim. Qual o recado que gostaria de deixar ao público do podcast Conversa que Cuida? Então, meus queridos ouvintes do podcast Conversa que Cuida, como viram aqui, tem muita coisa a ser dita, mas muita mesma. Então, eu convido-vos a continuarem atentos para os próximos episódios. Será muito interessante, virão diferentes médicos, assistentes de saúde que vão desmistificar alguns tabus que existem aí acerca do cancro. Então, não percam os próximos episódios. Eu é que não vou perder. Vai.